agradecer a oportunidade que a Marta me deu, a Marta e o Marcelo. Né? Queria que a gente chegasse um pouco para frente, você que está aí atrás, eu sei que tem muito neném, né? Mas só para a gente ficar mais quentinho aqui na frente, quem quiser. Né? Hoje é Dia das Mães, né? Todo culto que alguém prega sobre o Dia das Mães, a gente tem que falar sobre mãe, né? Mas eu também queria falar sobre família, né? Todos aqui, nem todos são mães, mas todos aqui fazem parte de uma família, amém? Seja você pai, seja você mãe, seja você filho, seja você alguma coisa, você se encaixa aí, né? São palavras que a gente já ouviu, mas são palavras que a gente pode pegar pra gente nessa noite para refletir sobre como estamos na nossa família, né? Eu quero que você pare e pense, como que está a minha família hoje? Como que está o meu relacionamento com o meu filho, com o meu marido, né, com a minha esposa, né? Qual modelo eu tenho sido para meus filhos, né? 1 Samuel 25:6 fala: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e que tudo que tenhas tenha paz, né? Para a gente ter uma família abençoada e feliz, a gente precisa ter um lar que dê condições para isso, né? Muitas pessoas não têm uma casa, né, própria, mas têm um lar abençoado. Então, para que haja uma família feliz, a gente precisa de algumas condições. Em primeiro lugar, a gente precisa de harmonia, né? Só há harmonia quando pai e filhos, né, vivam em união. Hoje em dia, como é difícil isso, né? Hoje em dia, a gente tem filhos que são rebeldes, né? Pais que não estão presentes no lar, né? Segundo ponto, a gente precisa ter amor, né? Havendo amor, todos os conflitos, eles são plenamente resolvidos, né? O verdadeiro amor, ele é uma força viva e dinâmica. Jesus disse, lá em João 13:34, se você quiser abrir. Amém? Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, né? O amor, ele é um elo forte, né, de sustentação da família. Pois a pessoa que ama, quando há o amor ele tudo suporta, ele tudo crê, a gente já conhece esse versículo. Então só podem viver unidos os que amam, amém? Então vamos pensar, como que está meu amor, né? Como que está o meu sentimento para a minha família? Como que está isso? Vamos estar pensando nisso. Terceiro ponto, a vida mútua. Né? A vida ela se torna, né, uma constante luta contra o pecado, por causa do pecado, das coisas do nosso dia. Né? E as pessoas precisam de um apoio, né, para elas serem vencedoras. As pessoas sozinhas, elas não conseguem ser ninguém. Você pode até chegar num certo ponto, mas você talvez não ganhe aquilo que é melhor para você. Então, a gente precisa do apoio. Quem é o apoio? A nossa família. Né? Se você hoje tem feito coisas sem esse apoio, sem essa família, está na hora de você rever. Você pode até chegar ali, mas você não vai chegar lá na frente, que é aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Um ponto importante também, para que a gente tenha uma família feliz, né, uma família abençoada, é a gente ter o quê? A presença de Deus na nossa casa. Né? Um lar de uma família cristã deve ser um ambiente propício à presença de Deus. Né? É muito bom a gente ver quando o Senhor habita na nossa casa. Né? E quando a Marta me falou para eu vir pregar aqui, eu falei: Senhor, eu vou pregar aqui, eu estou vivendo uma situação complicada com a minha filha, né? Está numa fase abençoada, ela aí, mas amém, eu vou pregar sobre isso. Né? Então, primeiro a gente precisa de harmonia, amor, vida mútua, presença de Deus. E o outro ponto, perdão. Né? Perdão é difícil pra caramba. Né? Ela é uma ferramenta fundamental para ajudar a gente a solucionar conflitos familiares. Né? É tão importante que Deus nos deu uma palavra que está lá em Mateus 6,14. Vamos abrir, por favor.
Mateus 6,14 fala sobre perdão, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se somos ofensores, devemos te pedir perdão. Se somos ofendidos, devemos perdoar. Amém? Deus esquece os nossos pecados e ofensas. E nós precisamos também esquecer. Amém? A gente vive muito na família, muito do passado. A gente não vive o futuro. Né? A gente fica sempre remoendo aquela coisinha. Deus, Ele nos perdoa. Agora, você precisa se perdoar e caminhar. Né? Às vezes é mais fácil a gente perdoar o nosso vizinho, a pessoa que está lá fora, do que o quê? A nossa família, a pessoa que está do nosso lado. A gente, na reunião familiar, a gente está falando, levantamos um assunto que era isso. Por que é tão difícil, né, a gente conversar com a pessoa que está na nossa casa, a gente, né, agir algumas atitudes com a pessoa e lá fora a gente é uma benção. Né? A gente é simpático e com o nosso marido, com a nossa esposa, a gente não é. Eu acho que até Jesus voltar, a gente vai estar sempre trabalhando nisso, porque realmente é difícil. A gente não é a mesma pessoa que a gente é fora de casa. É verdade, a gente não é. Né? Mas a gente tem que estar sempre lutando. Não é que eu quero sempre estar buscando uma melhoria dentro da minha casa. Amém? Eu queria direcionar agora a palavra, né, aos filhos. Né? A palavra de Deus, ela recomenda a gente ser obediente aos nossos pais e honrá-los para que tenha vida boa e longa. A gente pode ler lá em Efésios 6, do 1 ao 3, fala sobre isso. A gente pode abrir, vamos lá. A palavra de Deus fala, vós, preste atenção nisso, porque a gente já escutou esse versículo várias vezes, né? Não se distraia, não. Principalmente você que é filho, você que é adolescente, você que é jovem, né? A gente escuta isso, parece que alguém fala, honra teu pai e tua mãe. Fala, honrar meu, eu nem sei o que é isso. Então vamos prestar atenção. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém? E eu tenho um testemunho para falar sobre isso, porque assim, eu me considero, né, uma filha muito boa, né? Não, é sério, porque assim, eu até falei uma vez com as minhas irmãs, porque assim, eu sou uma pessoa que honra os meus pais, né? Estou sempre ajudando eles quando eles precisam, né? Estou sempre preocupada. E como a minha vida é abençoada, né? Como a minha vida, tudo assim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Né? Eu tenho certeza que é porque eu honro meu pai e minha mãe. Então, se você, não é, eu vou honrar meu pai e minha mãe porque eu vou ganhar alguma coisa. Não, não é isso. Você precisa entender que se você honrar os seus pais, se você cuidar dos seus pais, se você obedecer os seus pais, jovens e adolescentes, você vai ter tudo de melhor dessa terra. Amém? Não só jovens e adolescentes, adultos também, né? Porque tem adultos que não honram os pais. Então vamos ter cuidado com aquilo que a gente está fazendo com os nossos pais. Amém? E os pais, né? O conselho é que a gente crie os nossos filhos no amor e na doutrina do Senhor. Lá em Efésios 6:4 fala disso. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, né? A gente tem que amar o nosso filho não somente de palavras, a gente tem que amar com gestos, né? Hoje em dia a gente vê muitos, eu atendo, eu vejo nas escolas, quantas crianças, quantos jovens, né, estão com a autoestima, lá embaixo. Porque muitas vezes, né, isso vem lá de casa. Os pais, eles não dão uma palavra de incentivo. Então, você que é pai, né, fale. Você que ainda não é pai, porque muita gente não tem filho aqui ainda. Fale isso para o seu marido, né? Comece a palavra de incentivo. Eu amo você. Eu dou graças a Deus por Deus ter colocado você na minha vida, né? Por Deus ter deixado eu gerar você.
comece a falar palavras positivas, ao invés de palavras negativas. Eu sei que isso é complicado, mas é um exercício diário. Amém? Vamos lá, peraí. Um ponto importante que eu queria que vocês pais observassem, né? E você que não tem filho, tomasse isso para você de uma outra forma, né? A gente tem que ensinar a salvação dos nossos filhos através do quê? Através da palavra de Deus. Amém? Ensinai-vos os vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Lá em Deuteronômio fala disso. Né? Eu lembro que esse ano, eu e o Bruno, a gente decidiu na nossa casa, a gente comemorar a Páscoa, né, como uma festa principal da nossa família. Já que a gente não comemora o Natal, obrigada. Já que a gente não comemora o Natal, a gente decidiu que essa vai ser a festa da nossa família. Né? E esse ano a gente fez uma festa super legal, que a gente pôde convidar outras pessoas. Né? Então, comece a fazer isso com a sua família. Né? Comece a falar o que é a Páscoa, explique para os seus filhos o que é isso, trabalhe-se com eles, porque isso é importante. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Né? Os pais, eles devem ser modelos para os filhos. A criança, ela aprende por repetição, né? Levando isso em consideração, o que os nossos filhos estão repetindo? O que a gente está deixando que os nossos filhos repitam? Né? Eu estava conversando isso com o Bruno. A minha filha, ela começou a falar de uma forma assim, uma expressão muito engraçada. E eu falei, Bruno, como que a gente está conversando com a Maria? Porque ela está repetindo uma coisa que a gente está falando. Então, a gente tem que estar sempre observando isso. Né? Hoje em dia, a gente não tem agressão, muitas vezes a gente não tem agressão física, a gente tem agressão verbal. Né? A gente fala muitas coisas desnecessárias para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos pais, para os nossos filhos. Né? E eu acho que a coisa mais difícil é a nossa língua, a gente saber travar a nossa língua. Né? Mas hoje Deus está dando a oportunidade de você travar a sua língua, né? De estar cuidando daquilo que você fala com a pessoa que está do seu lado, com seus filhos, com a sua família. Amém? Uma coisa importante, né, é orar pelos nossos filhos. Muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, muitas vezes a gente corrige, muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente faz o nosso máximo. Mas muitas vezes a gente tem que apenas orar também. Né? Porque só fazer as coisas não adianta, a gente tem que orar pelos nossos filhos, né? Começar a profetizar palavras de bênção. Minha filha vai ser obediente, minha filha vai ser uma bênção, minha filha vai gostar de estudar. Né? Isso é muito importante, pais. Eu vejo assim, né, a gente que trabalha com escola, a gente vê quantas crianças, né, estão desamparadas pelos pais. Muitas crianças, assim, não fazem tarefas de casa porque os pais não ajudam. Muitas crianças, assim, a gente vê, olhando para a criança, que os pais não suportam, não cuidam. Né? Então, você que é pai, esteja revendo isso. Como que seu filho está na escola? Pergunte, como que ele está na escola? Não é só ver o boletim, mas é se interessar por ele. Você que é casado e não tem filho, como que você está se interessando pelo seu marido? Como que você está cuidando do seu marido? Né? Amém? E aos maridos, né? A gente tem esse versículo que fala disso. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem ser os maridos, amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Todavia também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Lá em Efésios fala disso. Né? Muitos maridos não cuidam das suas esposas, né? Cuidam assim, dão as coisas que precisam, as coisas, né? Os mantimentos para casa, mas não é só isso. A gente precisa cuidar emocionalmente da nossa esposa, do nosso marido, né? Como saber como ele está. Né? Eu acho que a grande questão do casamento, do relacionamento, é a gente aprender a se colocar no lugar da pessoa. Né? O meu marido, né, ele não é igual a mim. Meu marido não vai pensar igual a mim. Mas eu preciso aprender, saber o que ele gosta, saber o que ele quer para que a gente possa conversar.
Essa é a grande questão. Se você é casado, pense nisso. Amém? As mulheres, que sejam sujeitos ao nosso marido, como ao Senhor, sabendo que somente a mulher sábia edifica e mantém a sua casa. A mulher, ela é o termômetro do lar, né? Se você estiver bem, contagiará, né? Será uma festa. Mas se você estiver mal, não vai dar certo, né? Essa semana estava passando mal. Eu falei, Bruno, eu não posso passar mal, porque senão as coisas não vão funcionar. Como que vai ficar uma mal, isso, aquilo? A mulher, ela faz tudo, né? Acho que se não existisse a mulher, o homem ia ficar um pouco complicado, né? Então, assim, não sei como que seria, né? Isso. Então, não existiria filho, né? Mas, assim, vamos, mulheres, né? Eu tenho um testemunho também para dar disso, que o meu marido, a gente estava vivendo, né? A gente morava num lugar mais afastado daqui, né? E eu morava perto da casa dos meus pais, né? E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito dependente dos meus pais. Assim, não dependente financeiramente, mas dependente emocionalmente, né? Eu sempre, assim, contava. Minha mãe sempre me ajudava e eu gostava daquilo. Eu sempre fui assim, né? E eu casada, né? Eu tive meu segundo filho e foi muito complicado, porque minha filha tem 2 anos, né? Mas minha mãe ajudando. E eu estava vendo que aquilo, cada vez mais, eu estava criando uma dependência, né? E eu sou casada, e isso não é uma coisa muito boa, né? E eu falei, Bruno, eu acho que, né? Não só pela distância também, né? Mas falei, Bruno, eu acho que é melhor a gente, né? Vir morar em Miguel Pereira, porque estava ficando muito desgastante o deslocamento e tal. E como hoje a minha vida, assim, está abençoada. Por quê? Porque eu agora sou uma mulher independente, né? Eu sei tomar conta do meu lar, né? Uma coisa que eu não sabia antes, porque, assim, eu mesmo me permitia, não era uma coisa dos meus pais, era uma coisa que eu fazia, né? Então, às vezes, você que hoje, né, está dependendo de alguma coisa, assim, se prendendo em alguma coisa, e você não consegue pular, não consegue caminhar para uma nova etapa, né? Seja você casado, seja você solteira, alguma coisa pode estar te prendendo. E hoje, né, Deus está falando para você que Ele pode tirar isso e pode dar uma independência dessa situação. Amém? Deus, Ele não fala, sabe, que existe uma família perfeita. Eu acho que não, eu não sei, acho que não existe isso, mas existe uma família que está sempre lutando, né, para que chegue, né, a coisa, chegue à perfeição, né? Eu acho que a cada dia a gente, como seres humanos, sabe, a gente tem que começar a trabalhar isso, né? A gente precisa um do outro, né? Jovens, adolescentes, sabe, às vezes a gente está vivendo uma fase complicada dentro de casa, né? Mas há esperança, né? Deus é a pessoa que, se existe esperança, é Ele que pode nos ajudar. Amém? Muitos filhos aqui, às vezes, estão desviados, estão longe do caminho do Senhor, mas há esperança, sim. Deus dá uma promessa, né? E se você crê na promessa que a sua casa vai ser salva, que a sua família vai ser salva, e ser salva, né, não significa apenas vir à igreja. Salva significa do nosso fundo do nosso coração, com as nossas atitudes, a gente crê em Deus. Amém? Uma coisa importante também para a gente que tem filho aqui na igreja, né? Eu acho que a casa do Senhor é o melhor lugar da gente estar com os nossos filhos. Então venha com os seus filhos, não venham sozinho, né? Muitos filhos de evangélicos, né? Os que mais têm problema, mais que a gente vê assim, são filhos de evangélicos, né? Por que será? Que coisa horrível, né? Teria que ser os que não são, né? Mas são. Por quê? Porque acho que às vezes a gente deixa muito. Só porque ele está vindo na igreja, né? A gente acha que ele está bem, né? Mas não é isso, não. A criança, ela precisa, a adolescente, ela precisa acreditar do fundo do coração que Jesus Cristo é o nosso Rei, é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu queria que a gente ficasse de pé. Estou mais rápido que meu pai, hein? Aline, vem cá. Eu amo aquela música que os adolescentes cantaram aqui. Eu amo aquela música. Eu sempre quis ministrar aqui e tocar aquela música, porque aquela música é linda, né?
Eu queria que a gente fechasse nossos olhos nesse momento, né? Eu creio que Deus, embora seja essa palavra aqui hoje seja Dia das Mães, né? Eu acho que a mãe, a gente só seria mãe por causa dos nossos filhinhos, né? Óbvio, né? Então, assim, eu quero que você pare e pense, não só você mãe, mas você pai, você filho. Como que está o seu relacionamento com a sua família? Você casado, só tem você e seu marido. Como que está o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? Você que é solteiro, ainda não tem um companheiro. O que você quer para o seu futuro? Como que você quer que a sua família seja? Comece a projetar isso. Amém? Se você está preso em alguma situação, eu queria que você orasse nessa noite, para que Deus pudesse te tirar dessa situação que está te prendendo emocionalmente. Amém? Se você tiver que pedir perdão ao seu pai, à sua mãe que estão aqui, feche o seu olho e se arrependa. Se você está andando por caminhos meio estranhos, né? Hoje Deus colocou esse dia para que você pudesse sair daqui e caminhar com a sua família tranquilamente, né? Vamos crer que Deus vai fazer algo sobrenatural aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Guarda os nossos corações, Senhor. Transforma, Senhor. Se você precisa hoje, né, de algum milagre, essa música fala de milagre, né? E às vezes a gente acha só que milagre é uma questão financeira, mas não é, né? Se você precisa de um milagre na sua família, clame a Deus nessa noite. Se você precisa de um milagre com seu filho, com a sua filha, com seu marido, para que seu marido se converta verdadeiramente, feche seu olho e clame ao Senhor. Venha aqui na frente se você quiser e creia que Deus vai te dar um milagre nessa noite. Amém? Hoje é dia das mães, mas é dia da família também. Amém? Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre.
Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida que está aqui. São pessoas, meu Deus, que de alguma maneira nessa noite deixaram vir novamente à tona os seus sonhos, as promessas que o Senhor nos fez para cada um de nós. A tua palavra diz que todas as promessas que estão em ti já têm uma resposta: sim e amém. Tudo conforme o teu bem-querer. Por isso, nessa noite, Deus, pela fé, cada uma das pessoas que estão aqui ou que estão lá atrás possam sentir, ainda que não tenham visto, ainda que não compreendam, ainda que não foi do jeito que esperavam, que elas não desanimem, que elas acreditem que o nosso Deus é o Deus não só do milagre, mas o Deus das causas impossíveis. Não é o santo das causas impossíveis, ele é o Deus da causa impossíveis. Pai, eu falo isso de ti hoje com convicção, porque o Senhor é o nosso Deus. Por isso, abençoa os teus filhos, os seus sonhos, os desejos do seu coração. Que até aqui chegar, Deus, que possam continuar na certeza de que a obra que o Senhor começou em suas vidas há de completar. Isso inclui o cumprimento das promessas. De todos que creem de amém. Queridos, só antes de terminar, tem pessoas que pensam que Deus é o reino de Deus é um reino desorganizado porque tem pai, mas não tem mãe. Né? Eu quero que você entenda isso. Já quem é mais antigo sabe. Né? Nosso reino não é desorganizado. Nós temos um pai, mas nós temos um Espírito Santo que é, essa palavra no original hebraico, ela é feminina. Então o Espírito Santo, ele tem todos os comportamentos de mãe, se você observar. Ele te apoia, ele te encoraja, ele te acalenta, ele te consola, ele te exorta, ele te corrige, mas ele te ama sempre. Então, você não é uma pessoa incompleta, não, nós somos completos com o nosso Deus. Nosso Deus, ele não diz a palavra que Maria seria a esposa de Deus, nem a mãe de Deus, como Jesus. Nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, dentro de nós, amém, queridos? Nós realmente acredito que Deus pode fazer uma transformação na sua vida. Aquilo que você não imagina, aquilo que as pessoas dizem, não há uma saída para você, seja financeira, seja emocional, seja física, comportamental. Você diz: olha, não tem jeito, esse negócio está uma porcaria. E é isso aí mesmo, vai se virando e se prepara que ela vai ficar pior. Mas quando Deus vem, Ele dá sempre a última palavra, como a Érica bem pregou. E nós temos um caso hoje aqui muito interessante que aconteceu no domingo passado, quando nós estávamos orando aqui pela vida do Caio. Vem cá, Marlete, vem falar um pouquinho sobre isso. Fica aí, não sai não, fica aí em pézinho. Irmão, não sai mesmo não. Olha, primeiro eu queria falar para vocês em obediência, como a Érica disse, como o pastor falou. Domingo passado, eu não estava com vontade de vir na igreja não, porque o tempo não estava muito legal, o Caio não estava muito bem, eu falei: não vou não. De repente eu falei assim: não, eu vou sim, eu vou levar o Caio. A Paula ainda perguntou para mim assim: mas vai levar o Caio para quê, mãe? Deixa o Caio em casa, vai você sozinho, para você também aproveitar o culto. Eu falei: não, o Caio precisa de oração. Ela falou assim: e não pode orar por ele em casa? Eu falei: não, tem que orar na igreja. Aí vim. Quando o louvor começou, foi um dia diferente para mim. Eu comecei, o Caio tem hidrocefalia e ele tem uma válvula na cabeça. Essa válvula dele já desde quase que ele veio do hospital, a válvula cresceu muito, estava muito alta aqui. A gente não sentia a válvula. A gente botava a mão e sentia um inchaço, como um saco de leite, quando você aperta um saquinho de plástico de leite. E o olho dele estava muito esbugalhado, estava muito arregalado, ele ficava com o olho aberto.
E eu não tinha muita noção do que estava acontecendo com ele. Um dia antes dele sair do hospital, deles me entregaram, eles tiraram o anticonvulsivo dele, para ele não dar convulsão, e não me avisaram nada. Na outra semana o médico me disse que tinham tirado e que ele queria uma tomografia urgente do Caio, porque ele achava que a válvula dele não estava funcionando e ele teria que ser submetido a uma cirurgia. Eu não tive muita noção do que estava acontecendo. Na sexta-feira passada, de sexta para sábado, a Lara não dormiu praticamente. A Lara orava, chorava e chorava e dizia para mim: vó, eu não quero que Caio morra, eu não quero que Caio morra. Deus, não deixa o Caio morrer. No domingo eu vim para a igreja. Quando começou o louvor, eu comecei a orar e a passar a mão na cabeça dele. A passar a mão. De repente eu senti o líquido escorrer aqui mesmo. Aí eu peguei, olhei para a Júlia, eu não me contive, olhei para a Júlia e falei: Júlia, olha a cabeça do Caio. A Júlia encheu os olhos d'água e continuou orando. Passou um tempo, eu fui lá atrás e falei: Maria José, você tem óleo de... Ela foi e buscou. Quando ela veio, eu segurei a mão dela no Caio e nós oramos. E quando eu abri o olho, o Marquinhos estava chegando e vindo buscar o Caio, trouxe o Caio para cá para frente, todo mundo viu. Na quinta-feira, eu fui ao médico. Na segunda-feira, o Caio estava diferente. Não, baixou o inchaço, a muleira dele era muito alta, então quando abaixou, o tampo da cabeça dele todo era muleira, era tudo mole. A Paula, quando passou a mão, falou assim: nossa, que muleira grande, que nervoso que tá. E eu fiquei impressionada porque eu sempre ouvi assim: criança quando está com a muleira funda, é porque não está passando bem. Eu falei: Júlia, eu estou preocupada, mas Deus está no controle. Fui dar banho nele e veio assim: ele não está com a muleira funda, é porque estava muito inchado e agora está voltando ao normal. Fica sossegado. Quinta-feira eu fui ao médico. O médico tinha me pedido tomografia, o médico olhou e se espantou. Virou para mim e falou assim, para a Paula e falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa que ele não está mais em risco de vida.
certeza ela está passando um perrengue violento. Eu louvo a Deus por isso, porque não somente pela cura ou pela porta que se abre, pelo emprego, porque nem a cura, nem o emprego, nem a bênção representam Deus. Deus é muito mais do que isso. A palavra dele diz que ele tem prazer na morte dos seus santos. Por quê? Porque fechou o olho aqui e abriu com ele. Então, a morte para Deus não é tudo, muito pelo contrário. Se você, pai, não vê o teu filho há anos, e de repente você pudesse vê-lo, você ia amar. Então, se a gente morrer um dia, né, esse dia pode acontecer, ou sermos arrebatados, você vai estar imediatamente com o pai, então ele já te recebe cheio de alegria, você não vai sentir dor, nem saudade, nem nada, nem vai querer voltar também não, nem reencarnar. Vai ser para isso. Queridos, olha, hoje, o Dia das Mães, talvez alguns saibam, eu estou há 4 dias trabalhando numa programação de turismo clássico. O Eduardo estava fazendo a decoração dos obstáculos, né? E assim, não pude vir quinta-feira, terminou tarde. E hoje também eu saí de lá às 6h30, corri ali, fui entregar as plantas ainda e tudo. E quando eu cheguei lá, o rapaz que trabalha na chácara, ele falou assim, estava um pouco triste e tudo. Eu falei, poxa, vai na igreja, não pode vir, não estou vendo ele aqui. E ele falou assim, estava com uns 3 baldes de rosa, né? Olhando e falou assim, pô, não sei o que eu vou fazer com essas rosas. Aí eu olhei para as rosas e ele falou assim, você não quer ver sobre isso? Eu falei, cara, não estou tendo tempo, tenho que tomar banho. Ele queria conversar e eu fiquei mais um pouquinho ali. Fiz um cultinho ali, né? Aí, no final, eu falei, não vou levar todas essas rosas. Ele falou, não, eu vou limpar as rosas para você. Eu falei, não dá, não tem tempo, eu vou chegar 8 horas, minha filha vai pregar, é Dia das Mães. E aí eu peguei assim, falei, me dá só essas, aí você distribui no quebra-mola aí, cara, vai ser uma propaganda. Ele falou, pô, é uma boa ideia. Eu falei, então. E peguei algumas rosas, não contei, nem sei se vai dar para todo mundo, mas quando eu cheguei, pensei, pô, como é que eu vou dar uma rosa? Aí eu ia deixar dentro do carro para minha mulher. Mas ela ganhou o presente hoje, ela está feliz. E aí eu olhei para as rosas e falei assim, mas pô, vou dar uma rosa com espinho, assim, tá limpa. E Deus ministrou no meu coração exatamente isso. A gente às vezes quer dar só uma imagem bonita no dia certo. Mas uma rosa com espinho, uma rosa caneluda, que a gente chama no jardim, isso aqui chama caneludo, é muito longo, né? Aí para você dar a rosa, você dá um corte e tira os espinhos. Mas uma rosa caneluda, que é desse jeito, o Espírito falou claramente comigo, eu quero que você dê para as pessoas, porque isso aqui significa a vida que elas têm tido. E os espinhos também mostram, né, as lutas que elas têm vivido. Quantos estão vendo o espinho que elas estão vivendo? Porém, o perfume está na flor. Quantos estão vendo? Então, eu quero dar para você, em primeiro lugar, mamãe. Corajosa. Aos 25 anos de idade, tem mais um filho. Muita coragem. Então eu queria, se a Érica pegasse ali as rosas, eu quero dar uma rosa para cada mãe aqui. Né? Vou chamar minha esposa aqui. Você não é minha mãe, mas eu tenho algumas rosas. Não tem... Se não der, gente, você fica sendo chateado, achando que é profético, não tem feliz. Peraí, primeiro eu vou dar para o escuro. Quantas mães estão aqui? Amém. Jesus Cristo de Nazaré, tomara que dê. Então eu queria pedir que as mães viessem a fé. Se não der, quebra a meio, dá um galho para ela, dá uma peça. As mães podem vir aqui à frente, por favor, as mães, todas as mães. Até as que estão grávidas, também ainda não nasceu ainda, vem também. Todas as mamães, mas não vai embora com a rosa, mas fica aí que eu vou orar pelas mães
hoje. Amém? Ajuda aqui alguém, por favor. Uma jovem, uma possível mãe, ajuda ela aqui, por favor. Uma futura mãe aqui. Bom. Aleluia. As mães, não vou embora não, eu quero chamar minha mãe. Ó, filha, minha cara. Tem mais alguma mãe aí que chegou agora? Deu aí, gente? Que milagre, multiplicação da rosa. Agora, se fosse sobrar, não vai, né? Sobrou um cesto cheio de rosas ainda. Ele aqui te dizer. Não deu não? De pé, quero te agradecer. Sou os homens, não há homem. Cadê os homens? Chegou os homens. Casadas que não têm filhos, Otária, você já tem filho, por favor, e a Marta, por favor. Tem irmãzinha também, a Carol, está fazendo o quê? Oh, Jesus amado. Simone, o que é essa? É aqui, é aqui. Obediência. Mães, todas as mães. Ivanete, está fazendo o quê aí? Olha a mãe. Vamos mudar o negócio. As mulheres casadas que não têm filhos, os maridos estão aí, todos, estão bem aqui na frente, por favor. Quanto vai ter? As mulheres casadas que ainda não têm filhos. Marcelo, não pode não. Pode eu chegar lá. Não vai cantar,
Se fosse uma bandeira, as mulheres iam amar, né? Só que, dá um jeito aí, né? Nem isso. Só que vocês tivessem agora e pegassem as rosas para as suas esposas, ficassem ao lado do Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por cada uma dessas mães aqui, por essas mulheres, ó Deus, que também estão aqui. Deus, eu quero que o Senhor os abençoe. Ó Deus, que a igreja seja fértil, mas fértil em relacionamentos sadios, maduros, fiéis, sinceros, tratáveis, responsáveis, ó Pai. Deus, que a nossa igreja possa entrar nesse nível da família e desenvolver, Senhor, aquilo que o mundo está carente, Deus, de olhar para a família como algo indissolúvel, Pai. Deus, eu quero não só abençoar as mães, mas eu quero abençoar as famílias nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito que está guiando a igreja para uma solidificação dos lares, para usar os nossos lares como a casa de Obed-Edom, a casa onde Deus habita, a casa onde a glória do Senhor está presente. Deus, em nome de Jesus, muda as circunstâncias. Eu quero pedir agora às mulheres e os homens que estão aqui em cima, jovens casais, que estão vivendo lua de mel, que agora vocês imponham as mãos sobre essas mulheres aqui. Levante suas mãos para elas. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que cada uma vive no seu casamento, eu sei o que é um casamento. Eu quero te pedir, Deus, que nós possamos viver a lua de mel, a paixão, a renovação do amor todos os dias em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, derrama sobre a tua igreja uma convicção do matrimônio, Deus, da solidificação do matrimônio. Pai, derrama sobre a tua igreja o entendimento que os nossos filhos não podem querer um Deus que não habita em nossas casas, onde os nossos pais não são felizes. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós impomos as nossas mãos, sabendo que o Senhor está por trás disso. Deus, sara as famílias, a começar da tua igreja, e estende a tua mão para as famílias da terra. E a promessa de Abraão agora seja nossa, Pai. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, em mim serão benditas muitas das famílias sobre a face da terra. Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nada nesse mundo nos separará do amor de Deus. E a minha casa triunfará sobre todas as adversidades, todos os obstáculos. Satanás, tira tua pata da minha casa, da minha família, dos meus sonhos, das minhas emoções, do meu relacionamento. Eu e a minha casa, diga com convicção, eu e a minha casa. Homens, digam, só os homens agora, eu e a minha casa. Mais forte, homens, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mulheres, digam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.